Saudações, eu sou o Túlio, seja bem-vindo ao Fisioprof, um podcast voltado à fisioterapia, pensado para você que é fisioterapeuta ou acadêmico, para você de outras áreas da saúde, para você que é praticante de musculação ou de outro esporte, para você que sente dor e para você que é só curioso mesmo. Aqui a fisioterapia não se limita ao que está nos livros. A gente questiona, conecta e constrói o raciocínio. Eu sou fisioterapeuta, sou engenheiro mecânico também, sou mestre em movimento humano na educação física, sou doutor em neurociências na medicina e sou professor aqui na AFIA, Centro Universitário Unifip-Boc. E dessa salada de pontos de vista diferentes e complementares, é que nós vamos desenrolar nossas conversas aqui, junto com a minha parceira Melissa. Olá a todos que estão nos assistindo, eu me chamo Melissa, sou acadêmica do curso de Fisioterapia do 6º período da AFIA, Centro Universitário Unifip-Moc em Montes Claros, e eu estou muito animada por estar comandando esse podcast ao lado do meu professor e orientador, Túlio. A gente pensou nesse podcast como uma maneira leve, descontraída de falar sobre fisioterapia, para quem estiver interessado. E a gente discutiu, né, eu e a Melissa, no início, a gente vai começar, né, com uma conversa. Sim. Entre nós dois. Primeiro ela me entrevista, né, para falar um pouco de mim, e em seguida eu vou entrevistá-la para poder falar um pouco dela também. E a gente dá sequência nisso, a gente vai conversando sobre assuntos que a gente acha interessante. Sim. E a ideia é que posteriormente, depois que acabar o assunto, a gente possa trazer alguns convidados e, enfim, né, ouvir outros pontos de vista e conversar. Né? Então, o objetivo é esse, é ser descontraído, ser leve, ser tranquilo, um bate-papo mesmo, né, Mel? Sim, total. Bom, então, para a gente já começar, como você já disse ao público que está nos assistindo agora, você tem essa sólida formação acadêmica, certo? Sendo doutor em neurologia e neurociência, mestre em educação física, especialista em acupuntura, bacharel em fisioterapia e engenharia mecânica. Então, eu gostaria de saber, Túlio, considerando essa formação, como você disse, tão diversa, como é que você aplica essas áreas do conhecimento à sua prática profissional atual? Eu diria, né, eu brinco com isso, sabe? Eu falo que eu sou um fisioterapeuta de laboratório. Por algum tempo eu tentei, né, a prática clínica, mas não é muito meu perfil. Sabe? Sim. Não sei, não é para mim. Não é para mim, eu não tenho muita paciência. Entendo. Eu gosto de estar com o aluno, de conversar, de aprender. Eu gosto muito de ler, de pesquisar, né, de questionar. E foi exatamente dessa inquietação que virou essa confusão que é a minha formação. Normalmente se fala que você sabe da fisioterapia, foi com engenharia mecânica, não tem nada a ver. Sim. Tem tudo a ver. Então, o que eu busquei com isso foi enxergar o movimento humano sob vários pontos de vista diferentes.
na fisioterapia, né? Eu formei em 2006 aqui na instituição. Sim. E a gente estudava biomecânica, estudava cinesiologia, né? Que é biomecânica que está dentro da cinesiologia. Mas a gente não tinha nenhuma base de mecânica, de cálculo, de nada. Eu falei, não pode ser assim. Eu preciso aprender. Sim. Aí eu fui buscar isso na engenharia de gás. Na engenharia. E só que antes disso eu já tinha feito mestrado. E o meu orientador no mestrado, Guanes, Guilherme Guanes, ele é físico. É físico e professor de educação física. Sim. E ele me puxou, que sei lá, eu dei corda e ele me puxou. Sim. Aí, quando eu voltei do mestrado, eu falei, vou fazer engenharia. Eu fiz engenharia. Aí eu já dava aula aqui. Comecei a dar aula aqui em 2009, antes do mestrado. Né? Fui fazer mestrado depois. E fiz engenharia, bacana, entendi o que eu precisava entender. Terminando a engenharia, porque né, eu fiquei 5 anos trabalhando e estudando. Eu não sabia o que estava acontecendo, né, na fisioterapia em muitos casos. Aí, um dia eu falei assim, tinha um congresso, eu falei assim, eu vou assistir esse congresso. No congresso de fisioterapia. Congresso de fisioterapia, aqui em Montes Claros. Fui, sabe, sem pretensão, só para saber o que estava acontecendo. E aí eu conheci, né, o Renato, que foi meu orientador do doutorado, e ele me propôs a estudar uma área que eu nunca tinha pensado e que eu passava longe, corria dela, que é a parte da neuro. Da neuro. Mas ele, não é neurologia não, isso é neurociências. Renato, não sei nem para onde que vai. Ele falou, não tem problema, é aqui que eu vou destruir. E foi legal porque eu consegui entender o que faltava no movimento. Né? Porque eu tinha a base da fisioterapia, depois eu fui buscar lá na educação física, um outro ponto de vista. Certo. Depois eu fui para engenharia, para pegar a parte mais mecânica mesmo, né? de rigor, de precisão e tudo. E depois eu fui para neurociências, que é exatamente o oposto, para você ver como é que a mente influencia no movimento, né? Você está ansioso, influencia, sabe? Então, e hoje eu posso dizer que eu entendo muito sobre o movimento e sobre esses vários pontos de vista. Não que eu entenda tudo. Sim. Estou muito longe disso, longe. Sim. Mas eu tenho uma visão muito privilegiada de diferenciação, sabe? Com certeza. Isso é muito legal, muito legal. Que bacana. E tendo essa visão tão ampla de vários pontos de vista dentro de várias áreas diferentes que você citou, qual é a sua visão hoje sobre o futuro da fisioterapia? Futuro da fisioterapia. Então, quando eu entrei na faculdade, isso em 2001, Certo? um professor da gente lá, né, na sala de aula, isso foi no Itaúna. Ele entrou na sala e falou assim, vocês estão fazendo, né, um curso superior e vocês vão ser técnicos de curso superior. Vocês vão só aplicar o que os médicos encaminharem para vocês vão aplicar o que eles indicarem. De lá para cá, a gente teve um avanço monstruoso. Sim. Já durante a faculdade, que foi bem mais ou menos a transição, sabe? Sim. Do modelo mecanicista, do modelo reducionista, para essa visão mais humanística, biopsicossocial. Holística. O termo holística é bem questionado, mas enfim. Mais humanizado. Sim. E a gente tirar o foco, né, da lesão e da doença e voltar esse foco
pro movimento, né? Para a disfunção do movimento. O que seria uma disfunção do movimento? Seria o movimento que ocorre de uma maneira incorreta. Isso aí dá um monte de discussão, porque alguém vai dizer que não existe uma forma correta de movimentar, mas aí isso a gente fala depois. Certo. Mas uma disfunção do movimento, imagine que cada músculo do seu corpo, cada órgão, Sim. ele tem uma função. Por exemplo, o coração, ele tem que bater para bombear o sangue. E existe uma margem que é considerada normal de batimento cardíaco. Dentro daquela margem, ele está funcional. Quando ele sai daquela margem, ele fica disfuncional. Isso não quer dizer que tenha alguma doença ou que tenha alguma lesão. Né? Ele simplesmente está disfuncional. E a lesão, né, a lesão do tecido, né, o que acontece, né, a tendinite, a inflamação do tendão, a bursite, a inflamação da bursa, isso normalmente acontece em decorrência de uma disfunção muscular que estava... Não disfunção muscular, deixa eu corrigir. É uma disfunção neuromiofacial. Porque não dá para separar a parte neuro da parte muscular e da parte facial. Então, essa que é a questão da disfunção. Essa disfunção ela existia antes da lesão acontecer. E se você vai lá e trata simplesmente a lesão, você não fez muita vantagem, sabe? Sim. E se a lesão é uma inflamação, significa que o tratamento seria desinflamar. E a gente está interessado exatamente o que está por trás daquilo, né? Nas implicações aqui. Não são nem só as causas e nem só as consequências, mas são as alterações que vão ser relacionadas com aquela lesão que aconteceu. Entendi. Então, a sua visão para o futuro da fisioterapia é voltada para o paciente como um todo, integral. Exatamente. Que não era um modelo que foi passado para você durante a formação. Isso. Entendi. Mas aí foi legal você falar isso, porque aí me levantou uma outra questão. Como eu disse, desde a minha época, né, você falava, vamos tratar o paciente como um todo. Mas o que é tratar um paciente como um todo? Sabe? Você tem várias maneiras de você entender isso. Se você entender, por exemplo, que a sua pele, a mesma pele do rosto, é também a pele do pé, sabe? Que ela é contínua. Sim. Isso é você entender o paciente como um todo, sabe? Você entender que uma lesão, né, uma disfunção, ou uma entorse de tornozelo pode interferir no movimento do quadril, também é uma forma de pensar o paciente como um todo. Você entender que aspectos cardiovasculares ou renais, ou de órgãos, influenciam na maneira como você também entender o movimento como um todo, sabe? E o ápice disso, né? Você entender que questões mentais, psicológicas, ansiedade, estresse, relacionados com o movimento, também é outra forma de entender o paciente como um todo. Então, quando eu vi que você fala assim, não, a fisioterapia é entender o paciente como um todo. Como? Te dei aqui 5 opções diferentes. Qual delas que é? Sabe? Sim. E então, o que é entender o paciente como um todo? É uma pessoa que é única, não tem outro igual,
que tem a sua história de vida, que tem as suas preferências, que tem os seus pensamentos, que tem as suas ideias, que tem seus gostos, que se adapta à sua maneira única, e que, né, toca informações, influencia, é influenciado pelo meio que ela vive, pelas questões sociais, mas entendendo também que o corpo humano é uma máquina. E antes que eu seja massacrado por falar isso, o ser humano, o corpo humano é uma máquina inteligente que possui uma capacidade de adaptação enorme, não vou dizer infinita porque não é, mas é enorme. E a dor, a lesão acontece exatamente quando essa capacidade de adaptação se esgota. Né? Antes de você sentir uma dor no ombro, o seu corpo já tentou de todo jeito arrumar um jeito de daquela dor não acontecer. Sim. Se aconteceu, é porque você não está aguentando mais. E é para isso que a gente tem que olhar. Sabe? Entender o ser humano como um todo, dentro da fisioterapia, é saber com todos esses aspectos, né, o aspecto psicológico, a história de vida dele, como isso influencia no movimento dele. Porque o movimento é como o ser humano se expressa. Se pensar no cérebro, quase a grande parte do cérebro é direcionada ao movimento. A parte do pensamento, né? Lógico que é bem mais profundo que isso. Mas a parte do pensamento, né? Do raciocínio, está aqui, córtex pré-frontal, o resto, movimento. Um cérebro desse tamanho, muito custoso, muito caro energeticamente, para cuidar do seu movimento. Sabe? Sim. Então, é como você se expressa. Você não teria outro, né, como se expressar como ser Melissa sem se movimentar. Tá? E aí, quando eu falo movimento, eu estou falando qualquer tipo de movimento. Eu estou falando de que você piscasse o olho, sabe? Enfim, qualquer mínimo movimento te caracteriza, sabe? É por ele que você experimenta o mundo. De uma forma tão individual. Porque cada Totalmente individual. Totalmente individual. Sim. Mas isso não quer dizer que não existam leis, né? Quando eu falo leis, estou falando de lei da física mesmo, leis de Newton, que atuam sobre o seu corpo, né? Você querendo ou não, existe uma força chamada gravidade que te puxa para baixo. Sim. Você tem a interação entre corpos com massa, né? Que através de articulações que são eixos, né? São mecanismos, né? O pessoal da engenharia mecânica, né? O corpo humano, na nomenclatura física, mecânica, é um mecanismo, né? Um mecanismo de várias barras com infinitos, aí sim, com infinitos graus de liberdade. Sabe? Porque para fazer sei lá, levar a mão na cabeça, existem infinitas maneiras, infinitas combinações de movimento articular, infinitas combinações de contração muscular que eu posso fazer exatamente o mesmo movimento. Nossa, Entendeu? demais mesmo. Eu te perguntei sobre a visão, né? Sobre o futuro da fisioterapia. E se a gente imaginar hoje, no cenário de um avanço tecnológico, a inteligência artificial, ela tá aí. E eu queria saber se você acha que a inteligência artificial, ela pode vir para a fisioterapia, fazer parte dela, ou até mesmo ela substituir algum trabalho do fisioterapeuta.
eu acho que ela não vai substituir, né? É impossível substituir. Por quê? Nunca diga nunca, né? Mas não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Tá? Por que é muito difícil? Porque a fisioterapia ela depende de você reunir uma quantidade enorme de informações. E essas informações, por mais que elas tenham um padrão, né, porque nós estamos falando ainda, por mais que seja, né, sei lá, um organismo altamente especializado, com a capacidade de processamento enorme, não chega nem perto da capacidade do cérebro humano. E né, capacidade de julgamento, por exemplo, né, a inteligência artificial ainda não tem uma boa capacidade de julgamento. E é o que a gente faz o tempo todo. Dependendo do seu grau de experiência, isso é com o tempo, não tem jeito. Só pela pessoa de falar assim, estou sentindo uma dor em tal lugar, e você vai ver a pessoa andar, ou seja, faz um tantão de relação, inconscientemente. Sim. E você vai lá e fala assim, vamos testar isso. E você testa e o problema estava ali. Sabe? Eu acho que a inteligência artificial ainda não vai conseguir. E o principal, não é exato, sabe? Que é o que a gente estava falando, não é? Sim. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa se comporta de um jeito, cada corpo é um corpo. Então, ao mesmo tempo que eu preciso ter um raciocínio lógico e coerente, eu preciso entender a sua subjetividade. Sim. Eu preciso entender como essa parte lógica se adapta à subjetividade. E essa relação, muitas vezes, ela é contra-intuitiva. Sim, e eu acho que uma questão também muito importante seria a questão do toque. A questão do sensório motor, do paciente sentir o fisioterapeuta ter a questão técnica da palpação, sentir. Isso eu acho que também é total diferença. Com toda certeza. Porque é isso que nos torna profissionais diferentes, tá? Tô dizendo que outros profissionais também não façam isso. Sim. Mas como o nosso contato é mais próximo, o fato de você tocar no seu paciente faz com que ele se sinta cuidado, acolhido, sabe? Existe uma troca de emoções, né? Só pelo fato de você colocar a mão no paciente. De outra forma, a palpação, o toque, ela te dá informações, né, a respeito do estado dos tecidos, dos músculos, da pele, que nenhum outro método de diagnóstico te daria. Então tem essa questão aí que é Perfeito. Essencial. Voltando um pouco lá atrás, quando você mencionou sobre sua prática clínica, que você não entrou, não serve para isso, você aprofundou nas pesquisas e como professor, e eu queria saber, para você, no seu ponto de vista, qual é a diferença de um professor que apenas ensina, de um professor que transforma profissionais em inovadores, questionadores, pensadores, formadores de ideias e de opiniões? Tá com tempo? Tô. Pois é. Primeiro a gente precisa pensar nessa questão de ensinar, sabe? E aí, quando eu disse, muito particular. Sim. Eu acho que a gente não ensina nada a ninguém. Quando eu vou dar uma aula, por exemplo, Sim.
eu vou lhe falar de um assunto, né? Vou contar um caso, né? Vou falar alguma coisa que eu li, que eu achei interessante, sabe? Obviamente que uma aula, ela tem que ser estruturada, ela precisa ter início, meio e fim, ela tem que ser uma história, né? Então, não é simplesmente, não é igual um bate-papo, igual nós estamos Sim. aqui, não é, mas acaba sendo, tá? A diferença é essa, ela precisa ser estruturada, tá? Por que ela precisa ser estruturada? Primeiro, porque o seu cérebro só aprende se tiver organização. Então, precisa entender o que está acontecendo para que ele consiga organizar essas ideias. Então, a primeira coisa é isso, né? Eu acho que o professor não ensina. E se considerar que o professor ensina, eu também acho que não é aí, porque por mais que o professor queira ensinar, eu não consigo saber, eu não posso saber, eu não tenho esse poder, não é poder a palavra, mas enfim, de fazer com que você aprenda. Você aprende se você quiser. Então seria muita presunção, né? A parte eu falo assim, eu estou te ensinando. Não é. Eu estou compartilhando informação com você. Você aprende se você quiser e como você quiser. Mas aí, né, deixando essas questões de lado e aprofundando um pouquinho mais, a gente vive hoje numa época que toda a informação que você quiser você acha na internet. Toda. Sem exceção. Sim. Então, aquele professor que tipo, vai lá para poder repetir o que está no livro, ou, enfim, né, para poder passar conteúdo, isso funcionava antigamente, que era difícil, a gente não tinha, né? E eu peguei um pouquinho dessa época, eu não sou tão velho assim, mas eu peguei um pouquinho dessa época, para a gente conseguir o estudo que foi publicado numa revista, a gente tinha que ir numa biblioteca, fazer um pedido, vinha no envelope, por correio, sabe? Era caro. Livro, tinha que comprar livro. Também era caro, não era todo mundo que tinha. Hoje não. Hoje não. Hoje, pô, no celular aqui, ó, você tem tudo. Você tem livro, você tem artigos, você tem aulas, você tem resumos, você tem um ponto de vista, tem tanta gente diferente. Assim, professor que só passa informação, né, só transmite informação, Sim. ele está concorrendo com a internet e é uma concorrência meio desleal, porque a internet ganha. Ela é mais divertida. Sabe, você assiste o que você quiser. Qual é o papel do professor? Eu em Salcongá, não sei quem falou, mas o professor hoje ele é um curador do conhecimento. E o que é isso? O que a gente precisa falar, né, os alunos, né, para quem a gente pretende ensinar, é falar assim, ó, isso é importante, isso é importante, isso é importante, isso não é, isso aqui pode deixar de lado, depois que você entender, aí você volta, agora não é importante, isso aqui é essencial, se você não entender isso aqui, você não entende o assunto, sabe? Busca nessa fonte, nessa não, por que nessa não? Porque essa aqui o olhar está um pouco diferente, está sob outro ponto de vista, isso aqui é muito opinião, isso aqui o cara não tem embasamento teórico está falando, sabe? Então eu acho que está bem por aí, sabe? O professor é aquela pessoa que vai te falar, ó, vai por esse caminho, que esse caminho funciona. E aí você vai por um caminho e fala, professor, ó,
eu li esse negócio aqui, não entendi. Uhum. Vamos, me explica. Aí a gente vai sentar, vamos conversar sobre aquele assunto, sabe? Uhum. E eu acho que esse caminho, Léo, quando você pensa dessa forma, Sim. sem querer, né, ou até inconscientemente, você está fazendo muito mais do que só ensinar. Você acaba inspirando, você acaba Questionando. incentivando, questionando, Uhum. sabe? E, e aconteceu isso algumas vezes. Eu sempre pergunto, né? Final de curso, final de Uhum. estágio. Como é que foi? O que vocês acharam? O que foi bom? O que foi ruim? E eu escutei isso algumas vezes, sabe? Não, você mudou em nós mais do que, né? Mais do que até o conteúdo, Uhum. né? Fez a gente ser mais questionador e tal. E nu- nunca, eu não vou falar que nunca houve essa intenção, mas o objetivo principal não é esse. O objetivo principal é conversar sobre conteúdo, Sim. sabe? E isso tudo ter acontecido, né, como um efeito talvez colateral, Uhum. é uma massagem no ego, sabe? Sim. Você sabe. Mostra que a gente está no caminho certo. Aham. Você saber que você coloca aí no mercado pessoas que pensam diferente, que passam a ter filosofias, questões, porquês. Isso é muito importante Isso dá mesmo. muito orgulho, sabe? Uhum. Quando a gente vê alunos, ex-alunos, Uhum. colegas de até se destacando, muito melhor do que eu. Que ótimo, sabe? Sim. E você, como um professor pesquisador, se pode te descrever assim, um pouco da grandeza que você é. Qual é o papel desse professor pesquisador dentro da fisioterapia? Eu acho que a fisioterapia é uma área que se estuda muito, Uhum. né? A fisioterapia tem muito estudo, muitos avanços, avançou muito, Sim. mas eu penso que passamos da hora de mudar. Em que sentido? Mudar de foco, mudar de abordagem, mudar de maneiras de enxergar o corpo. De enxergar o corpo não é a melhor palavra. Enxergar o movimento. Uhum. Enxergar o movimento como expressão do ser humano, o movimento como resultado da interação complexa entre mente, corpo, ambiente, sociedade, Uhum. sabe? E eu acho que muitas das pesquisas que são feitas hoje em fisioterapia Uhum. não trazem essas respostas. São é difícil até de descrever, porque é como se a fisioterapia quisesse se afirmar como uma profissão, Uhum. né, com uma visão humanística, né, que enxerga o ser humano em toda a sua complexidade e tudo. Sim. Mas na hora que vai fazer pesquisa, tá olhando para a peça com defeito. Uhum. Isso é muito claro, né? De observar. Eu acho. Mas eu não sei se é tão claro assim, porque se fosse já tinha mudado, sabe? Uhum. Se fosse já tinha mudado. E hum,
Por isso que não é tão claro. E com pessoas que estão, né, para pessoas que estão em formação, né, você, isso é difícil. Imagina, você está em formação, como é que você pode ser formada com informações conflitantes? Primeiro você precisa ter uma base sólida. Aí sim, depois que tiver, né, depois que essa base estiver sólida, aí a gente sacode, sabe? Derruba, constrói de novo. Mas a base existe. Sim. Se você não constrói uma base sólida, não tem como construir nada em cima. Entendi. Então, um professor pesquisador tá aí para quebrar paradigmas, eu diria. Tentar. Por que não? Por que não? Tentar mudar um modelo que já exista. Eu acho que mudança por mudança, sabe, não se justifica. Seria até, como é que eu digo, oportunismo. Sabe? Sim. Mudança por mudança. Bom, se está funcionando, Sim. se está sendo efetivo, para que mudar? Tá? Não faz sentido. Mas agora, quando existe alguma coisa que não está satisfatória, entendeu? O fone não tá eficiente o suficiente, temos que descobrir o que está errado, o que está acontecendo e tentar mudar. E eu acho que a gente tem hoje todos os elementos necessários para que essa mudança ocorra. Sabe? A única coisa que eu acho que está faltando é meio que Matrix, sabe? Despertar, enxergar que existe alguma coisa que não está. Sim. Sabe? Existe alguma coisa errada comigo da fisioterapia. Sim. Então precisamos mudar. Sim. Eu acho que essa mudança é necessária. E, igual você falou, tem que mudar e já passou da hora. Já passou da hora. Já passou da hora. Eu estava vendo esses dias, a psicologia passou por uma mudança. Uma mudança. Não sei se você acompanha isso, mas a psicologia, ela... Porque assim, de certa forma a gente precisa entender e aceitar que todos nós da área da saúde somos derivações da medicina. Sim. Né? A medicina tem 5 anos ou mais. Então, o que acontece? Áreas dentro da medicina onde se demandava uma maior especialização em determinado assunto, Sim. acabaram, né, virando áreas diferentes. Sim. A psicologia foi isso. A fisioterapia foi assim, a enfermagem foi assim. Mas a psicologia, ela conseguiu se desvincular, sabe, de uma forma e conquistar o seu lugar independente da psiquiatria, né? Porque se a gente for comparar, né, o que a psicologia estava na psiquiatria, assim como a fisioterapia estava na ortopedia. Sim. A psicologia conseguiu muito bem separar isso. Hoje, a psicologia é uma profissão reconhecida, respeitada, Sim. que todos, inclusive os médicos, psiquiatras, reconhecem a sua importância como ciência independente, sabe? E por que eles conseguiram e nós não conseguimos a nossa autonomia ainda? Sabe? É possível. E eu descobri e eu suspeito que seja essa. E seja esse o motivo. A psicologia tem um objeto de estudo muito claro, que é diferente
né, do que estuda a medicina. Qual? A psicologia estuda o comportamento humano, Certo. seja por meio de cognição, né, como a TCC, né, terapia cognitivo comportamental, seja por meio só do comportamento, né, como funciona a análise do comportamento, Sim. como você reage àquilo, né? Você está dando ao seu cérebro, né, a seu, reforços positivos ou reforços negativos, né? Recompensas ou punições. E é tudo na base disso. Se for, a grosso modo, é tudo assim. Sim. Alguma coisa que a medicina nunca fez. E nunca fez não é porque não sabia, porque não queria, sabe? Porque, não, isso aqui está além da nossa competência. Sim. E foi por isso que a psicologia conseguiu ganhar, né, o seu espaço e a sua independência, né, o seu protagonismo. Seu valor. Exatamente. E eu acho que a fisioterapia ainda carece de descobrir o que ela faz. O que a fisioterapia trata. Que ninguém mais trata, só a gente. Sim. Você falando da psicologia e do reconhecimento que ela tem hoje, tanto pelos profissionais da área da saúde, principalmente psiquiatras, médicos, por parte da comunidade também, e esse valor que ela recebe. Você acha que a fisioterapia ela tem esse devido reconhecimento, tanto por parte dos profissionais, principalmente da área da saúde, mas pela comunidade, pelas pessoas que procuram, pelas pessoas que precisam de fisioterapia, pelas que não sabem o que é fisioterapia? Honestamente, não. Sabe? Mas, se a gente for comparar com 30 anos atrás, nós já estamos... eu diria que hoje a gente está muito mais próximo do que seria o ideal do que não é o ideal, sabe? A gente está em mais da metade do caminho. Mas ainda não alcançamos isso. Porque... O que será que falta? Falta isso, sabe? O que é isso? O que o fisioterapeuta faz? O que o fisioterapeuta faz? Fisioterapeuta... reabilita. Médico também reabilita. Psicólogo também reabilita. Assistente social reabilita. Sabe? Sim. Reabilita o quê? O movimento. O professor de educação física reabilita. O médico, na hora que não faz a cirurgia, ele também reabilita o movimento. O que só o fisioterapeuta faz? Eu vi o cara uma vez, inclusive num outro podcast, não é qualquer. Sim. Ele falou assim, quanto você quer ganhar? Aí o cara falava, R$1 milhão. Ele falou, então me fala, qual que é a sua raridade? Aí fala, eu aprendo com facilidade. Pô, tem um tanto de gente que aprende com facilidade. O que só você faz? E é isso, sabe? O que só a fisioterapia faz? Ninguém mais faz. Entendeu? No dia que isso estiver claro, todos os fisioterapeutas, os outros profissionais da saúde e principalmente para os pacientes, aí sim nós vamos ter chegado onde a gente quer, né, que é a nossa autonomia e independência também na área da saúde. Sim, total. Mudando um pouco de assunto, mas dentro do assunto também, você publicou recentemente 2 artigos, certo? O primeiro deles, abordagem biomecânica neuromiofascial integrada no arcabouço metodológico da fisioterapia no contexto da complexidade humana. E o segundo, complexo neuromiofascial, uma proposta integrativa para o estudo e intervenção em fisioterapia. Eu gostaria que você falasse mais sobre esses artigos, o que te motivou a escrever sobre esses temas, quais foram os paradigmas que você buscou refutar
E qual é o objetivo dessa nova abordagem? Então, esse aí é um resumo de tudo que nós conversamos aqui. Sim. Desde que, e aí eu vou contar uma história, vou ser breve, tá? Uhum. Desde quando eu formei, eu sempre fui muito questionador. E eu não questionava assim, sabe? Ah, por que é isso? O que é isso? As minhas perguntas, os professores ficavam. Teve uma vez, eu lembro, se fosse hoje. O que eu perguntei para o professor, como é, professora, existe algum músculo no corpo que não tem um trajeto em diagonal? Ela falou, tudo. Nunca, ninguém me perguntou isso. Eu nunca tinha nem pensado nisso. Não sei te responder. Mas por que eu estou falando isso? É porque com essas perguntas, sabe, com esses questionamentos, é que você consegue enxergar além, sabe? E essa questão de biopsicossocial, isso sempre me incomodou muito, sabe? Porque você vira e fala assim, eu tô sentindo uma dor de cabeça, tá? Não, isso é psicológico, tá? Se isso é psicológico, quer dizer que sua dor não existe, sabe? Tá só, é só uma impressão, é só sua imaginação? Não, sua dor existe, ela tá aí, você tá sentindo a dor, Sim. sabe? Então como é que pode alguma coisa psicológica, alguma coisa que está no campo do pensamento, tá causando uma dor física real que existe, sabe? Ou a dor não existe, né, e é só fruto da sua imaginação, Sim. ou então você tem, né, uma questão, né, subjetiva e tal, etérea, provocando uma dor física, que não faz o menor sentido. E se faz, porque faz, é esse o ponto, o que acontece no meio do caminho? Como é que uma dor, como é que alguma coisa que é psicológica, né, que é só o seu pensamento, provoca uma alteração física? E aí que tá. Esse meio do caminho, que para mim ficou perdido muito tempo, sabe? Eu não consigo entender já nesse meio do caminho. E para muita gente, falar que psicológico basta, no sentido de que ela consegue desenvolver um raciocínio, né, para resolver aqui um problema, sem entender que está no meio do caminho. Sim. Eu não consigo. Isso é um abismo para mim, eu não conseguia passar por ele. Não, e aí que eu fui, né, pensar e tal, não sei o quê, e fui beber em vários copos diferentes, né, já aí, né, para entender como é que isso acontecia, sabe? E então não é uma coisa que surge do nada e de repente vira uma dor física. Sim. Da mesma forma que se a gente não pode considerar, a gente não pode, não deve, não é assim que funciona, considerar o corpo humano como uma máquina, Sim. a gente considerar ele, né, considerar o corpo humano como algo que, não, tipo Raul Seixas, faz o do trono, por exemplo, da lei. Não. Quando você vai na academia, né, e você quer treinar quadríceps, por exemplo, Sim. você vai fazer exercícios que trabalham quadríceps. Certo. Existe uma maneira correta de fazer? Existe. Tá? Porque senão você não vai conseguir recrutar exatamente o quadríceps, você vai usar outros músculos. Tá? Aí, né, alguns podem falar, não, mas não tem jeito certo de fazer, cada um faz do jeito que quiser. Eu falei, tá, então por que para trabalhar quadríceps você não faz conexão de cotovelo? Você não pode fazer, não pode fazer do jeito que quiser? Por que existe um jeito certo? Por que existe um aparelho certo? Sim. Porque existem forças. E aí,
eu consegui quase que um estalo, sabe? Uhum. Tá aí. Uma coisa não inviabiliza a outra. Sim. Você tem um sistema que é mecânico, que é o Certo. corpo humano. Esse sistema, ele é controlado por um sistema nervoso que é sensível a emoções, é sensível a pensamentos, a aprendizado social, tudo. Uhum. E os motores, né, desse corpo mecânico são os músculos, que são altamente, extremamente adaptáveis, que respondem a esse sistema nervoso que reage ao mundo de várias formas diferentes. Esse é o elo que estava faltando, sabe? Porque quando você está ansioso, Uhum. ou você está ansioso, isso faz com que, né, você tenha regiões do cérebro que vão trabalhar mais, né, a sua atenção acaba se voltando para as questões, né, relativas à ansiedade, Sim. e a parte que seria direcionada a você cuidar do movimento, Uhum. ela vai estar sendo consumida com a sua preocupação. Então o seu movimento vai sair prejudicado. Uhum. De outra forma, você tem a questão do sistema de proteção, né? Sistema de luta e fuga, sistema nervoso simpático, sistema nervoso autônomo. Sim. O que o seu cérebro interpreta como ameaça, ele coloca seu corpo em alerta Uhum. para você lutar ou para você fugir. Sim. Então, se você está passando por um estado de ansiedade, por exemplo, Uhum. seu corpo está em alerta o tempo todo, pronto para lutar ou para fugir. Uhum. Isso demanda energia, isso demanda, enfim, várias situações. Uhum. A musculatura fica tensa porque ela está pronta para reagir. O músculo tenso altera o movimento. Esse movimento causa dor, a dor causa disfunção, ou vice-versa. Uhum. Isso tudo acaba resultando numa lesão e você só preocupa com isso quando virou lesão. Sim. Mas, então, entender, né, o ser humano do ponto de vista biopsicossocial Uhum. é saber como todos esses fenômenos Sim. se refletem no corpo humano. Uhum. Né? Então é essa que é a Sim. beleza da coisa. Você não precisa desprezar a parte mecânica. Uhum. Você só precisa entender como essa parte mecânica ela é influenciada e ela reflete o seu estado subjetivo. Entendi. Então, o fisioterapeuta, ele vai trabalhar aí, nessas disfunções. Exatamente. E a proposta do artigo, né? Sim. Quando o primeiro artigo, né, da BNI, abordagem biomecânica integrada. Isso. Essa é a base, é o modelo. Uhum. Tá? E esse modelo seria o casamento entre a mecânica, Uhum. entre o reducionismo Sim. e a parte subjetiva, a parte social, a parte psicológica, a parte ambiental. Tá? Então, como essas duas coisas se comportam, né? se complementam. Sim. Né? Uma terceira via. E o segundo, né, que é a propósito do complexo neuromiofascial, Uhum. é
é essa ponte que eu te falei, sabe? Como que uma coisa que é psicológica, que está no seu pensamento, influencia o seu movimento, que é mecânico, que é mensurável. Sim. Como é que isso acontece? Acontece por meio de adaptações no complexo neuromiofacial. Porque não tem como você falar de músculo sem você falar de fáscia. Sim. É uma unidade funcional. Não tem como você falar de músculo sem você falar de sistema nervoso. Porque o músculo sozinho não faz nada. Então, toda vez que você mexe em qualquer um desses aspectos, você mexe em todos. Sim. E o complexo neuromiofacial, ele acaba sendo, então, um objeto de estudo do fisioterapeuta. Exatamente. Ele passa a fazer uma integração entre o estudo e a intervenção. Exatamente. Quando o fisioterapeuta, ou o que o fisioterapeuta se preocupa, pelo menos, e aí deixa eu fazer as ressalvas que eu acho que devem ser feitas. Sim. Pelo menos em áreas como a ortopedia e a neurologia, né? Fisioterapia neurológica não é nem neurologia mais que fala, é neurofuncional. Sim, totalmente. Tá? As outras áreas, cada uma possui sua especificidade. Eu não tenho conhecimento e não me atreveria a Sim. entrar nelas e falar assim, não, é isso. Não, o que eu estou propondo é que pelo menos a neuro e a ortopedia Sim. adotemos o complexo neuromiofacial como objeto de intervenção da fisioterapia. Porque é aí que você vai atuar, sabe? Quando você passa um exercício para o seu paciente, você está causando alterações musculares, né? Está ganhando fibra muscular, está perdendo fibra muscular, está alongando fibra muscular. Você está causando alterações faciais. Se eu estou falando de face, eu não sei se é claro para todo mundo que é face, mas enfim. A membrana que reveste o músculo. E você está provocando alterações neurais, neurológicas. Sim. Ao mesmo tempo. Sabe? Não tem como você fazer uma alteração no músculo sem provocar uma alteração no seu programa motor, no seu comportamento motor. Da mesma forma que não tem como você fazer uma alteração no músculo sem alterar a face. Sim. E isso só o fisioterapeuta faz. Professor de educação física não faz, médico não faz, psicólogo não faz. Ninguém faz, só nós. Você conseguiu descobrir ou mostrar o que a fisioterapia, então, realmente faz a sua identidade. Eu diria que eu consegui enxergar com mais clareza o que muita gente não enxerga. Né? Eu acho que eu não descobri nada. Sei lá, eu acho que eu não descobri. Sim. Isso é resultado de praticamente 20 anos de inquietação. Sabe? Não digo nem 20 anos de estudo, mas de inquietação, de falar, não, gente, alguma coisa não encaixa. Sim. Falta alguma coisa aqui. E ninguém constrói nada sozinho. Sabe? Isso é baseado em professor, né? Em aprendizado diário. Com o colega, com os professores que eu tive, com os alunos. A gente aprende muito com vocês também. Sim. De muita leitura, de integração entre diferentes áreas que aparentemente não tem a ver. Então, não foi bem uma descoberta, mas vamos dizer que foi uma
E se? Sabe? E se a gente fizer assim? Aham. Será que acontece? Perfeito. Eu acho que é isso. É. Que bom. Muito, Enriquecedor, eu diria. muito prazeroso. Prazeroso. É. Talvez, pra mim foi. Foi gostoso, sabe? Uhum. Foi uma oportunidade de poder falar. Do que a gente gosta, do que a gente estuda. E sem uma. Sem um outro. Uhum. Um jeito mais Leve. leve, suave. Foi ótimo. É isso, então. Então, até a próxima, né? Até a próxima. E aí eu vou entrevistar meu e ela vai contar pra gente de onde que veio a ideia de fazer fisioterapia, por que fisioterapia, por que não, sei lá, oceanografia. Por que não? Será que ainda dá tempo? Então é isso. Obrigado, gente, e até a próxima. Até. Muito obrigada a todos que assistiram. Aguardem o próximo episódio. A gente vai vir com tudo.